Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Eu sou Michele Bronstein e hoje converso com Andréia Santana, neuropediatra e professora do Unifeso, que vai nos contar sobre a associação do Zika vírus com os casos de microcefalia e também vai falar sobre a dengue e o chikungunya. Na sequência, entrevistamos o professor José Roberto de Castro Andrade, que vai nos contar sobre o Vigidengue, um software desenvolvido por um dos estudantes do Unifeso. Não saia daí, fique com a gente. Estamos voltando com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para quem chegou agora, vamos conversar com Andréia Santana, neuropediatra e professora do Unifeso. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la. Muito tem se falado a respeito das relações entre o Zika e a microcefalia, né? Principalmente a respeito dos casos que surgiram no Nordeste. Como é que surgiu essa relação? Como que foi esse processo? No Brasil, inicialmente, esses casos começaram a surgir no estado de Pernambuco, né, onde eles começaram a perceber um aumento dos casos de microcefalia. E esse aumento dos casos de microcefalia aconteceu no momento também de aumento dos casos de infecção pelo Zika vírus, né? E foi uma coisa assim, bastante alarmante, porque em um primeiro momento os neuropediatras chegaram para passar visita e tinham 7 crianças com microcefalia internadas. Na outra semana, mais não sei quantas crianças, e isso foi tomando uma proporção muito grande, até que o estado de Pernambuco resolve realmente anunciar que tinha alguma coisa acontecendo de errado, né? E daí surgiu a primeira hipótese no Brasil dessa associação, né? A gestante infectada por Zika vírus e o surgimento de uma malformação cerebral denominada microcefalia. Entendi. E no caso, o que foi comentado bastante em redes sociais e até mesmo assim informalmente entre as pessoas, da relação da microcefalia com a questão de vacinas contra a rubéola, com validade vencidas, que poderiam estar sendo aplicadas nas grávidas no Nordeste. Isso tem alguma procedência? Não, isso é não verdade? tem nenhuma procedência, né? É importante a gente entender que a gente sempre teve casos de microcefalia, né? A microcefalia é uma situação que a gente atende de forma rotineira nos ambulatórios de neuropediatria e que existem causas mais do que conhecidas de microcefalia. Dentre essas causas, as infecções congênitas por vírus, que a gente já sabia que causavam microcefalia. Então, o mecanismo da microcefalia do Zika vírus é muito semelhante ao mecanismo de outros vírus que já causavam microcefalia, por exemplo, o citomegalovírus, né? Então, assim, no começo, surgiram muitos áudios, muitas suposições, né? Mas isso não é verdade, isso não tem nenhum cunho científico, né? Cada vez mais a gente realmente tem certeza da associação Zika vírus e microcefalia. A Organização Mundial de Saúde coloca isso como uma coisa muito forte, essa associação Zika vírus. Ainda não fechou o nexo causal, né? Quer dizer, como tendo 100% de certeza que essas microcefalias são causadas pelo Zika vírus, mas isso é uma verdade. E acredito que em pouco tempo realmente seja firmado o nexo causal, o Zika vírus, como sendo mais uma das possibilidades de etiologia da microcefalia. Entendi. E no caso, você tem ideia de quantas ocorrências existem confirmadas da microcefalia associadas ao Zika vírus no Brasil? Sim, no Brasil, no último boletim emitido, que foi no dia 9 de abril, a gente tem 1.113 casos de microcefalia associada ao Zika vírus.
E qual é a diferença, assim, basicamente, entre essas doenças, né? Por exemplo, o Zika vírus, a dengue, o chikungunya, em termos de transmissão, todas elas são por mosquitos, é o mesmo mosquito, e a questão também das sequelas que ficam quando passa o período da doença, como que é? Na realidade, são 3 doenças causadas pelo mesmo mosquito, tá? Assim, elas têm um perfil de manifestação clínica muito semelhante. O que acontece, a grande preocupação com a Zika é porque a questão do que ela pode fazer na gestante e nesse feto, né? Então, assim, é lógico que dengue é uma coisa extremamente grave, né? Quer dizer, você pega aí uma forma de dengue que vai dar uma dengue hemorrágica, o paciente pode ir a óbito por causa disso. O Zika vírus, ele é um vírus mais brando, né? Que ele te dá uma infecção mais branda, as manifestações são mais discretas. Mas, em contrapartida, o Zika vírus na gestante é devastador, né? Porque ele causa um perfil de malformação muito grave, né? E o que a gente tem observado é que essas crianças são crianças extremamente graves. Porque antigamente, assim que isso começou, acreditava-se que você só tinha a microcefalia. E hoje em dia a gente já sabe que isso não é verdade, porque a microcefalia onde que isso acontece, né? Que o vírus teria uma afinidade pelo tecido nervoso e ele faria com que as células do tecido nervoso se proliferassem menos. O que a gente tem visto? Que não só na fase de proliferação do sistema nervoso é que esse vírus tem interferido, ele também tem interferido em fases posteriores, como a migração dessas células e a organização dessas células. Então, o que a gente está vendo? Crianças com microcefalia e com outro perfil de malformações do cérebro. Quer dizer, o problema começa no cérebro e depois ele vai espalhando pelo corpo. Existe a possibilidade de espalhar em outras... Não pelo corpo, ainda dentro do cérebro, mas uma coisa é você ter um cérebro pequeno e todo formado direitinho. O que a gente está vendo é que a gente tem um cérebro pequeno e com outras malformações dentro desse do próprio cérebro. Do próprio cérebro. E isso vai te gerar um padrão de crianças assim, com um perfil de manifestações clínicas muito pior, né? Porque essas crianças que a gente achava assim, eles são microcéfalos e eles vão ter um desenvolvimento próximo ao limite, né? Quer dizer, a gente já sabe que pode ser que não seja tão simples assim, né? Quer dizer, que a gente tenha crianças que tenham epilepsia associada, muitas crises convulsivas de difícil controle, né? Então, assim, a gente, enquanto neuropediatra, olha essas crianças com muito mais cuidado do que só uma criança que teria um atraso de desenvolvimento. Isso vai exigir também da própria medicina e dos profissionais de saúde no Brasil toda uma atenção em relação à questão neurológica, né? Porque o volume de neurologistas comparado aos cardiologistas, por exemplo, até os ortopedistas, é muito menor. Sim, isso é verdade, né? A gente já tem uma demanda muito grande de crianças que têm alguma necessidade especial, né? Isso é uma verdade absoluta e o que a gente está observando é que isso vai aumentar essa demanda, né? E que a gente já não consegue nem dar conta da demanda que a gente tem. Aí você tem uma sobrecarga, né, dos serviços e assim, não é só o médico, né, não é só o neurologista, né, que a gente precisa. Essas crianças precisam de uma equipe de preferência interdisciplinar. Então você tem um número de profissionais envolvidos muito grande, porque você precisa do médico, você precisa do fonoaudiólogo, você precisa do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional. Daqui a pouco essas crianças estão na escola, precisam ser incluídas, né, verdadeiramente na escola. Quer dizer, então é um problema sistêmico, né? Que na verdade... Sim, é um problema sistêmico que se estende, né, e que a gente vai ter, sim, uma necessidade muito grande de pessoas envolvidas no tratamento e no acompanhamento dessas crianças. E o custo disso? O custo, em geral, é um custo elevado. Bem elevado, sim, né? E no caso, ainda em relação à questão da microcefalia, não é só o tamanho do cérebro que é menor, né? Existem casos de cegueira também. Sim, porque da mesma forma que eu falei que o vírus ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso, o que foi observado é que ele também tem uma afinidade
por alguns tecidos do olho, né, principalmente a retina. Então, têm sido vistas malformações oculares, principalmente relacionadas à retina, associados. E é isso que a gente está falando, quer dizer, muito provavelmente esse vírus, sim, ele está muito associado à microcefalia e a essas malformações retinianas, porque a gente tem outros vírus que causam o mesmo padrão, né? E eu acho assim, o citomegalovírus, ele é um protótipo disso, né? Quer dizer, a gente tem uma infecção do citomegalovírus muito parecida com essa infecção do Zika vírus. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode colocar tudo na conta do Zika vírus, né? Então, para dizer que é Zika vírus, eu tenho que afastar os outros. Tem que isolar, Tem que isolar os outros. Então, por isso que quando essas crianças nascem, elas são encaminhadas a centros de referências para que você possa fazer realmente esses exames, né? Toda essa investigação para excluir as outras causas e confirmar a infecção pelo Zika vírus como potencial causador dessa microcefalia. Então, assim, ainda o Zika vírus ainda é um caminho, né? Ainda é um assunto, a bem dizer, a ser explorado, né? Com certeza. Na realidade, a gente começa, assim, você tem o início disso no Brasil em abril de 2015. Em outubro de 2015, você tem esses casos de microcefalia explodindo. Então, a gente tem aí, está completando um ano, né, da emergência desse vírus ainda, no país. São muito recentes. O que a gente tinha de artigo publicado por Zika vírus em abril de 2015 era nada. Você entrava na internet, no banco de dados, você não achava nada. Hoje você acha um artigo novo por hora, né? Então, assim, e tem muitos estudos que estão começando a ser feitos, e estudos muito importantes, estudos que a gente chama de caso controle, porque são crianças que aí sim a gente vai ver, as mães tiveram Zika vírus e essa criança evoluiu ou não com microcefalia. Se evoluiu com microcefalia, qual é o perfil dessa criança, né? Quer dizer, como é que ela vai evoluir daqui para frente? Então a gente tem que mapear essas crianças que estão com que as mães tiveram essa infecção, que as crianças nasceram com a malformação e ver o que vai acontecer. Então ainda tem muita coisa pela frente, a gente realmente está engatinhando nisso aí. E no caso das mulheres que pretendem engravidar pela primeira vez ou pela segunda, enfim, que estão com medo, adiar seria a melhor solução nesse momento? O que acontece, Michele? Isso é uma situação assim, muito delicada, né? Porque isso é uma questão muito pessoal, né? Quer dizer, ninguém pode interferir na vida do outro a ponto de dizer, olha, você vai engravidar ou você não vai engravidar, né? Quer dizer, então isso não... É muito difícil do profissional afirmar isso. Agora, eu te digo que, assim, se é uma gravidez planejada, né, quer dizer, que você tem condições de planejar, dizer, em vez de eu engravidar agora, eu vou engravidar daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Esperar um pouco para ver. Se você puder esperar, seria o ideal. Que né? Aparece uma vacina, por exemplo, aparece ou um uma tratamento. Vacina, um tratamento, né? Existem algumas pessoas pesquisando isso. E também é aquilo que eu estou te falando, é um vírus que emerge no Brasil em abril de 2015. Então, a gente tem pouca informação sobre isso. É uma coisa que a gente está estudando muito. Então, daqui a pouco a gente vai ter informações mais consistentes, né? Então, eu acho que a gente ainda está muito assim no começo disso. Se puder atrasar esperar um pouquinho para engravidar, eu acho que seria o ideal. Mas, se você estiver grávida, tem que tomar os cuidados, né? Usar repelente, roupa comprida, né? Procurar não se expor a locais onde você sabe que tem mais mosquito. Mas você vai levar a sua gravidez normal, fazendo um bom pré-natal, né? Para poder identificar qualquer coisa precocemente e tomar todos os cuidados que tiver que tomar depois com essa criança. Mas, se caso acontecer, né? Porque, assim, não é toda gestante que tem Zika vírus que vai obrigatoriamente ter um feto microcefálico. Você pode ter Zika vírus e não evoluir com microcefalia, tá? Então, assim... Até a pessoa, né? E no caso, assim, a pessoa que não está grávida e pegou o Zika vírus, é como se fosse uma gripe, ela traz complicações... traz sequelas? Não, normalmente é uma infecção muito mais branda do que, por exemplo, uma infecção por dengue, né? Uma infecção por dengue, ela te dá uma febre mais elevada, uma queda do estado geral maior, né? As complicações do dengue, elas são muito maiores do que de uma infecção por Zika vírus. Existe uma complicação neurológica chamada síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia, né, de membros, principalmente,
e que isso está também, da mesma forma que a microcefalia, associado a Zika vírus. Então, mas também está associado a dengue, mas também está associado a resfriado, quer dizer, também está associado a gastroenterite. Então, assim, na realidade é uma complicação viral, uma complicação neurológica de uma doença viral. No caso do sistema de saúde de Teresópolis, existe algum tipo de acolhimento para as mães das crianças com microcefalia, para as próprias crianças? O que acontece? Em Teresópolis, a gente tem um caso confirmado de microcefalia. Caso esse, onde a mãe não adquiriu o vírus em Teresópolis. Essa mãe estava em viagem à Bahia, ou morava na Bahia, e adquiriu o Zika vírus lá, e quando essa criança nasceu em Teresópolis. Essa criança é acompanhada pelo centro de referência, né, na Fiocruz, que é quem tem feito os exames e acompanhado a maioria dessas crianças. Preocupa, né? Teresópolis não tem uma estrutura, né? A gente já tem uma demanda de crianças com N deficiências, né? E que essas crianças ficam peregrinando, né? Porque a gente não tem um centro de reabilitação que aguente todo mundo, né? Que consiga acolher todo mundo. Médicos que consigam, assim, por exemplo, o neuropediatra na rede, a gente tem muita dificuldade, né? Essas crianças, em geral, são mandadas para o Rio de Janeiro. A neurologia já é uma especialidade um pouco escassa, né? A neurologia realmente não é assim das especialidades onde você tem muitos médicos abraçando a neurologia, né? E a neuropediatria é uma especialidade dentro da neurologia, dentro da pediatria, né? É uma especialidade da especialidade. Então, para você conseguir o neuropediatra não é uma coisa muito fácil. E assim, o que a gente vê é que essas mães realmente peregrinam muito atrás do tratamento dos seus filhos, né? E no caso, assim, além da questão de você passar repelente, você se cobrir, tem alguma outra coisa que a pessoa possa fazer? Por exemplo, tomar complexo B para tentar afastar o mosquito? Não há nada comprovado cientificamente essa questão do complexo B ou usar qualquer coisa. Na realidade, você tem que se proteger com o uso do repelente. Você tem que usar roupas mais compridas, né? Porque esse mosquito ele voa abaixo, então normalmente ele pica as pernas, né? E assim, a grande questão é o combate a esse mosquito, né? Quer dizer, então evitar o lixo, evitar a água parada, né? Isso é muito importante, né? Agora, no calor, o mosquito ele diminui, né? Sim. O que vai acontecer é que a gente vai começar a ter um decréscimo dessas infecções, né? Por causa do clima, né? Quer dizer, essas infecções são infecções do clima quente, né? E agora, entrando os meses mais frios, a gente deixa de ter essas infecções, Zika, dengue, chikungunya, e passa a ter outras, né? A gente passa a ter os vírus da gripe, H1N1, quer dizer que está todo mundo aí desesperado, né? Muda o clima, muda os vírus, né? E com relação aos alunos e professores do Unifeso, o que tem sido passado para eles? Os estudantes estão interessados nesse assunto? Sim, os estudantes estão interessados no assunto. O Unifeso promoveu um ciclo de apresentações, né, sobre Zika vírus, dengue, chikungunya, e assim, teve que promover até mais uma apresentação extra, né, dado a quantidade de alunos e de pessoas que ficaram interessadas no assunto, né? Os alunos, em geral, procuram os professores, procuram para palestra em liga acadêmica, né? Então, assim, é um assunto que está dentro da instituição e com as pessoas preocupadas realmente em informar sobre essa situação. Professora Andréia, nosso tempo já se esgotou. Muito obrigada pela sua presença aqui no Conexão Unifeso, pelos esclarecimentos importantes sobre esse assunto que ainda deve evoluir muito mais em termos de novas pesquisas. Com certeza. Né? Será um prazer recebê-la em outra oportunidade. E nós voltamos já com o professor José Roberto Castro Andrade, que vai falar sobre o Vigidengue, um dos softwares desenvolvidos por um dos estudantes do Unifeso. Não saia daí, fique com a gente.